Oi garotos e garotas da minha internet, o meu nome é William Miller e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Bom, eu recebi muitas dúvidas num vídeo que eu vou deixar para vocês aqui em cima na tela, para vocês terem noção qual é. É sobre a Argentina e o custo de vida lá. Muitas pessoas me procuraram, mandaram nos comentários, né, algumas dúvidas que elas têm. Eu sempre procuro responder o máximo que eu posso, quase todos, ou todos, né, sempre que possível. E eu tive muito feedback de gente agradecendo também sobre o vídeo, porque hoje em dia não é muito falado sobre isso. Então eu fiz uma listinha e vou responder algumas dúvidas aqui com vocês, que talvez sirva para outras pessoas. Muita gente agradeceu, falou sobre algumas cidades, perguntou sobre bairros, custo de vida em determinado local. Então eu vou responder, né, dentro do que eu sei, do que eu tenho conhecimento. Se eu não tenho conhecimento, eu não vou falar sobre o assunto, porque achismo não serve de nada, né? Antes de começar a minha lista, eu queria mandar um abraço para um inscrito aqui do canal, que é o Diego Alessandro. Ele acompanha os vídeos e ele pediu para mandar um abraço para ele aqui nos vídeos, e aqui estou eu fazendo isso. Então um abraço, Diego Alessandro, seja muito bem-vindo ao canal, eu espero que você goste dos conteúdos, e bora responder essa lista. Então a primeira dúvida de vocês foi como eu achei esse apartamento que eu tô hoje. Eu já morei em vários locais aqui em Rosário, e esse apartamento em específico foi encontrado por imobiliária. Então, o que a gente faz? A gente procura nos bairros, eu sempre dou essa dica, para as pessoas saírem, né, para caminhar, ou de bicicleta, ou de moto, de carro, enfim, até de ônibus. Dá uma volta no bairro que vocês acham bacana e começam a olhar para as casas. Às vezes, muitas vezes, tem uma plaquinha de identificação dizendo que o local está para alugar, seja por imobiliária ou seja direto com o dono. Tem a identificação por fora e vocês conseguem tirar uma foto ou já ligar ali mesmo onde vocês estão na hora para o dono e perguntar se ainda está disponível. Essa é uma boa dica. Ou se não, vocês podem entrar também em sites de imobiliárias. Tem imobiliárias que fazem um mapeamento por bairros ou por valores, tem outros filtros de, né, o que vocês acham interessante na casa, se vocês querem 2 quartos, 1 quarto, 3 banheiros, um banheiro, vocês podem filtrar tudo o que vocês querem e a própria imobiliária vai lançar para vocês os apartamentos que tem disponível dentro, né, desses filtros que vocês colocaram. Aí vocês perguntam, mas qual site? Aí vocês precisam ver o local que vocês vão estar, né? Não adianta eu falar para vocês um site de Rosário se vocês vão estar em Buenos Aires procurando outra coisa de outra empresa. Então procura no Google sobre imobiliárias das cidades, ou procura no YouTube também se tem alguém falando sobre imobiliárias de determinado local que vocês vão, e comecem por aí. Sempre o Google é a nossa partida, né? A gente sempre começa pelo Google. E não vai ser fácil. Não importa se vocês estão há 1 ano, 6 meses ou há 10 anos aqui. Nunca é fácil achar apartamento para alugar ou casa, enfim, seja o que seja, né? Não é fácil, demora, leva tempo, vocês vão olhar um, não vão gostar, vocês vão olhar outro, vai estar mais ou menos dentro do que vocês esperam, vocês vão olhar um terceiro e não tem nada a ver com o que vocês querem, vocês vão olhar um quarto e talvez vocês gostem, talvez não. Mas sempre quando vocês forem olhar um apartamento, já vão com o intuito de fechar negócio. Tenham em mãos o máximo que vocês puderem para oferecer para o dono, né? Ou para imobiliário, o que seja. Seja o dinheiro, seja recibo, enfim, não importa. Tenha tudo basicamente já tudo alinhadinho do que vão pedir, porque pedem sempre a mesma coisa. Ou vão te pedir recibo proprietário, né, de algum imóvel que vocês tenham, ou vão te pedir o recibo do teu salário, ou vão pedir algum valor, né, para representar todos esses recibos que a gente não tem. E muitas vezes eles vão te dizer que eles devolvem no final. Essa é uma outra questão que eu procuro não entrar muito, né, a fundo, porque muita gente não recebe esse dinheiro de volta, mas existem N fatores para isso não acontecer, né. Um deles é o imóvel não estar de acordo com o que foi entregue. Então a pessoa paga um valor como garantia e quando ela sai, o imóvel tem que estar na mesma condição que foi entregue. Ele tem que estar pintado, ele não pode ter, né, nenhuma parede danificada, nenhuma porta furada com um prego, com parafuso, porque isso é um dano, né? Então eles precisam consertar isso e isso é descontado do valor que vocês deixaram ali como garantia. Então muita gente não recebe por isso, ou tem alguma pendência atrasada no apartamento. Alguns casos tá tudo ok e a imobiliária sempre acha alguma coisa para não te devolver. Mas essa é outra questão que a gente não vai entrar nisso hoje. O nosso próximo tópico é sobre apartamentos temporários. Apartamentos temporários não são fáceis de achar, são poucas opções que tem, né, nesse sentido de temporário. E o temporário é o quê? São contratos pequenos, de 1 até 3 meses, de 1 a 6 meses.
Então a pessoa tem aquele tempo para ficar naquele apartamento. Geralmente não é barato, ele custa um pouco mais caro que os outros, né? Porque a pessoa já tá desesperada ali, né? Procurando algo temporário. Então a intenção é que seja um valor mais alto de mercado do que um apartamento que a pessoa vai ficar o ano inteiro. Assim como é um hotel. Basicamente é isso, né? Quando a gente vai na praia, o valor da diária é muito mais caro se a gente fechar um pacote de um mês inteiro. Assim funciona em qualquer local. Aqui também não é diferente. Se tu vai alugar um apartamento temporário, é mais caro do que um contrato anual, né? Ou a cada 2 anos, enfim, como seja. Então, o temporário sempre vai ser mais caro. Sempre não, né? Mas na maioria das vezes vai ser mais caro que os outros. Tenham isso em mente. Não venham pensando, não, eu vou pegar um temporário porque vai ser ok. Não vai ser ok. Geralmente é mais caro mesmo. Mas tem quase tudo que a gente precisa, né? O temporário é para suprir todas as necessidades que a gente teria do dia a dia. Então, em alguns casos, vale a pena, se tu tiver o valor disponível, né, para investir nisso, vale a pena porque é um tempo que tu tem para recorrer e procurar outro local para te ficar definitivamente. Bom, outra coisa que me perguntaram foi sobre Airbnb. O que eu acho sobre isso? Eu já utilizei esse serviço. Para quem não sabe, é um site que oferece aluguéis, né, de diárias ou até... Eu não sei se já mudou isso. Antigamente era até 28 dias o máximo que era permitido no site. Quando eu fui morar na Argentina... Eu utilizei desse serviço, peguei o máximo que tinha de dias, que eram 28 na época. E eu tinha aquele tempo, aqueles 28 dias ali para procurar algo fixo para mim, né? Ou sair dali e ir para outro local de mais 28 dias e tudo mais. Mas a intenção era o quê? Ter esse espaço, essa janela de tempo para procurar algo definitivo. Então funciona super bem. Às vezes, na maioria das vezes, também é um pouco mais caro do que seria, né? Um aluguel de um contrato fixo. Mas vale a pena, porque é um tempo que tu tem grande, né? Generoso para procurar algo para te ficar. Então, tenha isso em mente. Às vezes funciona para algumas pessoas, para outras sai muito caro. Eu entendo, porque eu já pesquisei para outras datas também, né, para alugar, e é mais caro mesmo. Realmente é assim que funciona, mas é um serviço que tu tem uma segurança. Tu sabe que vai estar tudo ok, os donos são avaliados ali dentro. Qualquer coisa que acontece, as pessoas vão lá no site, vão colocar reclamação, né? Vocês talvez já tenham escutado alguma coisa sobre isso, de alguns aluguéis que o dono reclamou, ou que o cliente reclamou, porque realmente funciona dessa forma. Tu vai lá, vai avaliar, vai reclamar, vai deixar tua queixa, assim como o dono vai fazer isso, se tu não fizer, né, o que foi prometido ali, né, de entregar conforme foi alugado. Então é algo que funciona super bem e vale muito a pena também, se tu tiver o valor disponível para investir nisso. Outro tópico que me mandaram eram se as coisas eram muito caras aqui. Se o frango era caro, se o ovo era caro, se a academia era cara. Hoje em dia, quem recebe dinheiro do Brasil tá vivendo muito bem porque a cotação tá muito alta. Antigamente não era tão alta assim, era muito mais baixa, então a gente precisava colocar muito mais dinheiro em cima para converter e ter uma vida mais ou menos, né, parecida com o que a gente vivia no Brasil. Então, hoje em dia, as pessoas vivem muito bem com o que elas recebem do Brasil. Obviamente, né, quanto mais dinheiro a gente tem, melhor a gente pode viver. Isso em qualquer lugar, não é só na Argentina. Mas assim, as coisas estão caras. Mas, para quem recebe dinheiro do Brasil, dá para viver super bem aqui. A inflação da Argentina a gente sabe que é uma coisa de louco. Um dia as coisas custam um valor, outro dia custam outro, e é assim que funciona aqui. E basicamente vai continuar sendo assim. Então não venham com essa idealização de vocês de que vai custar sempre a mesma coisa, porque não vai. As coisas vão subir, assim como a cotação vai subir também, ou vai baixar, né? Mas geralmente ela tá subindo nos últimos anos. Então, assim como as coisas vão subir, vocês vão ganhar mais dinheiro, né? Convertendo ele. Então, basicamente dá para equilibrar a vida dessa forma. Mas em comparação ao Brasil, as coisas aqui ainda são mais baratas do que aí. Aí as coisas são extremamente caras e eu não vejo uma mudança, né, aparente tão cedo sobre esse assunto. Então aqui as coisas são caras, mas ainda assim são mais baratas que no Brasil. Outra pergunta que me fizeram era se meu apartamento era mobiliado. E não, eu nunca aluguei apartamento mobiliado. Não, mentira. Uma vez, teve uma situação que eu aluguei um apartamento mobiliado. E foi no começo também. E, assim, geralmente eles pesam isso também no valor do aluguel, né? Um apartamento que é mobiliado, ele vai custar mais caro do que um apartamento que não é mobiliado. Mas tu tem aquela responsabilidade de entregar conforme tu recebeu. O que é muito difícil muitas vezes, né?
porque tem coisas que fogem do nosso controle. Da mesma forma que hoje o micro-ondas anda super bem, amanhã ele pode queimar. Tu pode estar utilizando ele, ele pode queimar. E aí tu precisa estar preparado para desembolsar esse valor e repor o que tu estragou, né? Por mais que não seja tua culpa, pode ser um corte de energia, ou sei lá, ele pode danificar por uso, né? O vapor que vai entrando ali pode queimar a fiação, ou pode danificar e pode queimar. Então tu vai precisar repor isso, assim como as outras coisas, né? Do mesmo jeito que o sofá tá bom hoje, sei lá, amanhã pode ser que tu te atire em cima do sofá e o tecido já esteja desgastado e rasgue o sofá. Tu vai precisar repor isso. Então às vezes sai mais caro, além de já custar mais caro, sai muito mais caro repondo essas coisas que foram danificadas. E a gente pensa o quê? Um apartamento que vem imobiliado, ele não vem imobiliado para ti. Ele já vem imobiliado há muito tempo atrás para outras pessoas. Então, com o passar do tempo, as coisas são utilizadas e elas vão ficando mais frágeis. Então, em algum momento, isso vai acontecer. É natural que estrague as coisas e pode acontecer contigo. Então, leve isso em consideração também quando for alugar um apartamento imobiliado. Ajuda muito, principalmente pra gente não desembolsar de vez, né? Muito dinheiro comprando geladeira, fogão. Fogão geralmente vem nas casas aqui, né? Mas geladeira, micro-ondas que a gente precisa, mesa, talher, prato, tudo isso a gente precisa comprar quando a gente vai morar em algum lugar, né? Cama, que são coisas assim essenciais. Não tem como viver sem uma geladeira, sem uma cama. Então tu precisa desembolsar isso. E geralmente custa bastante caro, né? Então a gente precisa pesar aí o que vale a pena, se vale a pena alugar um apartamento um pouquinho mais caro, mas que já vem com as coisas, ou a gente desembolsar aos poucos, ou tudo de uma vez, né? E mobiliar um apartamento. Mas quando a gente mobília um apartamento, aquilo é nosso, né? E quando a gente aluga algo mobiliado, é de outra pessoa. Se estragar, a gente é obrigado a repor aquilo. Então levem isso em consideração e vejam o que serve para vocês. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like de vocês, que me ajudam muito. Eu tô começando e isso é muito importante pro YouTube, né? Me ajudar a crescer. Então, quanto mais pessoas se inscrevem, mais o meu conteúdo é entregue. Eu peço que vocês se inscrevam e deixem um like no vídeo. E seguindo pro nosso próximo tópico, é sobre pagamento em dólar. Isso me chamou a atenção porque é pouco falado realmente. Uma inscrita que me mandou essa pergunta, inclusive, ela fez um tópico, né, de perguntas, de dúvidas que ela tinha. Eu procurei responder o máximo dentro do que eu sei, mas eu fui bem sincero com ela, que tinham coisas ali que eram mais a ver com uma imobiliária. Eu precisava, né, recorrer a uma pessoa que tivesse mais conhecimento aprofundado sobre isso. Então eu vou colocar aqui de uma forma simples o pouco que eu sei. Pagamento em dólar, algumas empresas cobram dessa forma a garantia do imóvel, né? Então, quando a gente vai alugar, eles vão pedir os recibos, que a gente não tem muitas vezes, a menos que a gente trabalhe aqui, ou tem um imóvel aqui, né? Mas geralmente, se a gente tem um imóvel, a gente não precisa alugar outro, né? Mas tudo bem. Eles pedem isso também, né? Um comprovante de um imóvel. Então, se a gente não tem esses recibos, né, eles vão pedir a garantia em dinheiro, né, para provar que a gente tem como ficar com aquele local e tem condições de manter ele por um tempo e recorrer, né, em último caso, a essa garantia caso o imóvel for danificado. Esse valor é cobrado em dólar, realmente é em dólar, não é uma coisa subjetiva ali, é em dólar e vai ser convertido. Não. Se eles te cobrarem em dólar a garantia, ela vai ser paga em dólar. Vocês vão precisar comprar moeda e pagar eles, né, com essa moeda. E quando vocês forem ser, né, ressarcidos por isso, quando eles forem devolver essa garantia para vocês no fim do contrato, eles também vão pagar em dólar. Então, assim, pode ser que o dólar caia? Pode, mas a probabilidade é que ele suba mais, né? Então, hoje vocês vão entregar uma garantia em dólar e daqui a um ano vai valer mais do que vocês entregaram. Geralmente custa um pouco caro, né? A gente precisa colocar muito dinheiro para comprar o dólar, mas no fim das contas acaba valendo a pena. Se a gente danifica, obviamente vai ser descontado desse dinheiro, né? Mas no final a gente vai receber esse dinheiro de volta, se supõe isso. A menos que a gente danifique totalmente o apartamento ou que precise pintar, que a gente não entregue pintado, isso vai muito dinheiro, a mão de obra aqui é muito cara, muito valorizada, então tenham isso em mente. Precisa pintar apartamento, precisa arrumar o que foi danificado, precisa repor o que foi queimado e vai ser descontado dessa garantia caso vocês não façam isso antes de entregar o imóvel. Então a forma de pagamento dessa garantia, se for cobrada em dólar, ela é feita em dólar. Mas o aluguel não vai ser pago em dólar, até porque o dólar não é a moeda, né, do país. Para a gente comprar o dólar aqui, a gente precisa ir na casa de câmbio, deixar a nossa documentação, né, eles vão pedir os nossos dados, a gente dá o DNI, e eles são registrados lá a compra que a gente fez, né?
e a gente tem uma quantia que a gente pode gastar por mês, né, comprando dólar. Não é livre a demanda, a gente não pode ir lá e comprar $1.000 de uma vez, não é autorizado pelo governo isso, então as pessoas não podem fazer isso com tanta frequência. Tu tem um valor que tu pode comprar por mês, com o teu nome, né, o teu DNI, então tu vai lá na casa de câmbio e vai comprar, e isso vai ficar registrado, o dólar que tu comprou. Então tu não pode pagar o aluguel em dólar, porque tu não tem como comprar dólar suficiente para pagar um aluguel. Então funciona dessa forma. Vocês vão pagar a garantia em dólar se for pedido para vocês, né? Nesses casos, não são todos os casos que são assim, mas algumas imobiliárias trabalham dessa forma, ou alguns donos também de apartamentos trabalham dessa forma. Vocês pagam a garantia em dólar, mas o aluguel é pago em pesos. Geralmente isso causa uma confusão na cabeça das pessoas a princípio, mas com o tempo elas vão se adaptando e vão vendo que funciona dessa forma. Eu nunca aluguei apartamento dessa forma e conheço pouquíssimas pessoas, são só 2 que eu conheço nesse meu tempo de Argentina, né, 5 anos morando na Argentina. Eu conheci apenas 2 pessoas que pagaram, né, a garantia em dólar. Se vale a pena, eu não faço a menor ideia, né, porque a gente conversa geralmente quando a gente tá mudando. Depois que a gente já mudou e quando a gente sai, a gente não pergunta mais se recebeu em dólar ou não recebeu, né. Eu espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem ainda mais dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu respondo sempre que eu posso vocês. Talvez eu não responda na mesma hora, né, no mesmo momento, mas assim, até o dia seguinte eu vou responder vocês. Então, deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo e quem tiver algo para acrescentar, deixa aqui embaixo também, que a gente vai ajudando outras e outras pessoas. O vídeo foi esse e até a próxima. Tchau!